a gente vem praticar, a gente luta contra o frio, a gente luta contra a preguiça de levantar. Ah, vai chover, vai ser dolorido, vai ser molhado, vai ser frio. A gente tem que lutar contra tudo isso para vir, seja online, seja presencial, né? Que às vezes esses dias nublados, chuvosos, aquela tendência de tipo, só ficar deitado em casa. Como tem gente nova, geralmente a gente gosta de tentar conhecer um pouco melhor essas pessoas, saber de onde elas tiveram experiência anterior, se tiveram alguma experiência anterior, para que a gente possa adaptar as instruções de acordo na medida do possível. Seu nome é? Daniela. Daniela. Você já veio, você falou num grupo de quinta e de sábado antes, né? Isso. E o que já fez algum retiro? Não? Não, nunca fiz retiro. Vai fazer esse de carnaval, não? Não, eu vou viajar amanhã. Ficar 15 dias fora. Entendi. E o que te trouxe assim pro budismo, pro Theravada, pra meditação? Na verdade, eu tive meu primeiro contato com a meditação em 2013. E aí, desde então, eu comecei a ler sobre o budismo e passei por alguns centros. O Tapinagés, que é do Lama Michel, que foi um que eu frequentei um tempo, mas já fui em outros. E durante a pandemia, eu comecei a seguir, enfim, ouvir as palestras do Ajahn Dito. E aí eu comecei a frequentar o grupo de quinta-feira, mas enfim, faz sentido. Acho que faz sentido. Não, só para eu entender o contexto da pessoa ver. Né? Tem vários jeitos de chegar no Dhamma, né? Só para conhecer um pouco melhor. Obrigado. Ok, então o restante do pessoal já é conhecido. Stephanie saiu, então. Então, a gente vem para praticar o Dhamma. Só que a gente vem com essa mesma mente de que a gente vive a nossa vida. E assim, às vezes as pessoas têm essa tendência de achar que, tipo, é uma coisa separada. O progresso na prática não é diferente do jeito que a gente está vivendo a nossa vida. Então, se a nossa vida, nossa casa, a nossa vida é um lugar cheio de pendências a resolver, tipo aquela pessoa que tipo, tem louça de 1 semana para lavar, tem roupa de 2 meses para lavar, o quarto precisa limpar a janela, tipo, a lâmpada precisa ser trocada. Tudo bem, não precisa saber trocar a lâmpada, mas tipo, e não está nem anotado na agenda para chamar alguém para trocar a lâmpada pra gente. Tipo, as pendências só acumulam, né? Não ache que vai ter algum progresso na meditação. Não minta para si mesmo. Não vai ter progresso nenhum. Porque é a mesma mente. Né? É a mesma mente que cria todas essas situações e não resolve, não vai conseguir resolver os problemas da meditação também. Vai ficar atolado do mesmo jeito. Se a casa é uma bagunça, a meditação vai ser uma bagunça. Então, assim, você vê, o que é necessário para deixar a casa no lugar? Para resolver as pendências que aparecem. É preciso ter energia. É preciso ter determinação. É preciso ter cuidado. É preciso ter diligência. É preciso ter disciplina. Na meditação não é muito diferente. Você vê, não é um relaxamento, né? Relaxamento não inclui disciplina, diligência, energia, cuidado e tudo isso. Então, assim, se a gente realmente quer ter progresso, né, quer resolver os problemas que tem na nossa mente, né, não vai ser do mesmo jeito que a casa cai aos pedaços. Né? Aí vai ter que fazer algo diferente. Né? E assim, a casa cair aos pedaços é um reflexo dessa mente bagunçada. Então a gente precisa mudar se a gente quiser ter progresso.
A gente precisa construir essas qualidades que tornam possível fazer essas coisas. Que tornam possível resolver as pendências. Porque a preguiça é a preguiça, né? Tipo, eu cheguei, não, eu tô cansado do trabalho, amanhã eu faço isso. Hoje eu tô cansado porque eu cheguei muito tarde. Hoje eu cheguei muito cedo. Eu não dormi bem essa semana, tô com déficit de sono. E assim vai. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas. E tipo, só coisas acumulando na nossa vida para resolver. Não, o cano tá entupido, a lâmpada não acende, o interruptor não funciona. O cachorro precisa ir no veterinário. Tipo, só acumula as pendências. Você comprar o material da escola do filho, não comprou ainda, tá atrasado tal coisa, no trabalho também tá atrasado, tem um tanto de entrega atrasada do trabalho, porque às vezes a gente não enrola demais. Então assim, não é assim que a gente vai progredir na meditação. Temos que mudar, né? Tipo, se a gente quiser ter progresso, a gente tem que mudar a forma que a gente vive a nossa vida, né? Porque essas qualidades necessárias para ter progresso na meditação são as mesmas qualidades que fazem a gente ter uma vida organizada, né? Uma vida em que a gente cuida das coisas, a gente resolve os problemas e, tipo, o lugar que a gente vive é um lugar bem cuidado. A gente não precisa saber resolver tudo, mas pelo menos a gente encaminha de procurar alguém que saiba resolver, né? Ninguém tem obrigação, se a máquina de lavar roupa tá quebrada, ninguém tem obrigação de saber consertar, né? Mas se a gente vê que a máquina está quebrada e fica enrolando para consertar, a não ser que seja por razão de questão financeira, né? Enrolar para consertar, procrastinação, tudo isso é preguiça, né? E é preguiça que vai atrapalhar na meditação depois. Então, assim, é algo que a gente tem que buscar encaminhar o quanto antes for possível dentro da conveniência. Quanto mais pendência a gente deixa na nossa vida, mais pendência vai ter na prática. Não tem como ser diferente. E aí não vai sair do lugar. Pode ler todos os livros que quiser, mas não vai sair do lugar. Você vê? Isso não está escrito em nenhum livro. Isso é prática, isso é experiência, vivência do Dhamma. Então tem que resolver na vida, não é resolver no livro. Sentado na varanda lendo o livro. Tem que resolver na vida, resolvendo coisas. Então tá quebrado, tem que consertar. Ou tem que caminhar o conserto. A tradição de Floresta é bem conhecida por cuidar bem das coisas, né? Uma das práticas dos monges é cuidar das construções. Então se o telhado está quebrado, não é para ficar contemplando a suposta impermanência, não, o telhado quebrou, está entrando água na construção, estou contemplando a impermanência, nossa, como eu sou sábio, né? Não, isso é contemplar a nossa incompetência, né? A nossa incompetência, a nossa preguiça e a nossa quileza, né? Que a gente está cultuando em cima do altar. Então, ou a gente tira essas coisas do altar e coloca boas qualidades, ou não vai ter como ter progresso. Então, não é para ser fácil. Não é relaxamento. É tipo, é energia, é diligência, disciplina. São várias qualidades necessárias para ter progresso. Então, se a gente está atolado na nossa prática, se não está tendo progresso, a gente tem que olhar para essas coisas. Muito possivelmente é aí que está o problema. A gente quer fazer alguma coisa diferente na almofada, mas durante a semana toda a gente faz de outro jeito, né? Então não tem como ter essa contradição. A gente querer mentir propriamente, né? Não tem como enganar propriamente. Então, ou a gente segue o caminho da energia a semana toda, ou então o final de semana vai ser a continuação da preguiça. Isso tem vários níveis, né? Vários níveis mais sutis de refinamento. Então é algo que a gente tem que olhar e achar o nosso ponto de equilíbrio. Se a gente não conhece o efeito na mente de uma mente que, tipo, tem uma sensação boa na mente, é uma sensação boa na mente, quando você resolve as coisas, não tem muita pendência que fica pendurada lá por muito tempo. Quando acontece um problema, você vai lá e resolve.
Tipo, almoçou, a louça tá lavada, levantou da cama, a cama tá arrumada. Uma coisa quebrou, você, na mesma semana tá arrumado. Tem um bom efeito na mente. É um orgulho saudável de ter na mente. Vem de ter competência, de ter qualidade, de cuidar das coisas, não deixar as coisas quebrar, estragar não resolver por preguiça. Porque às vezes as coisas só ficam piores, né? Se a gente não resolve na hora, deixa para resolver depois, né? As coisas pioram ainda mais. Né? Às vezes não tem nem conserto mais. Ou a gente vai ter que desembolsar algum dinheiro para consertar. Então você vê, meditação não é uma coisa voando no espaço. Não é uma coisa, um hobby. Porque é essa mesma mente que a gente está vivendo na nossa vida. Então como que a gente está vivendo a nossa vida? O que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo? E aí a gente vai achar os pontos em que a gente tem que melhorar. Mas para isso é preciso ter sati, ter presença mental. E presença mental na vida diária é o quê? É Budô, Budô, Budô. Repetir mentalmente Budô, Budô, Budô. O máximo que a gente conseguir. Usa uma japamala, usa um colar de contas, usa um contador analógico, usa o que for. Mas tem que ter sati. Se não tiver sati, não vai ter como ver essas coisas, não vai enxergar essas coisas. E aí vai continuar seguindo esses hábitos tóxicos que só levam a gente pro buraco. E atrapalha a nossa meditação depois. E sati é algo que a gente constrói também fazendo os cânticos. Né? Algo que a gente faz bastante no grupo de domingo. São os cânticos. A gente pode não saber fazer cântico. A gente busca focar mentalmente sílaba a sílaba que a gente está recitando. Ou simplesmente acompanhar no papel, sílaba a sílaba. Isso em si já é um treinamento de meditação. Não é muito diferente de quando a gente olha para a respiração. A gente treina a mente a ficar num objeto só. Os cânticos não são diferentes. Então não acho que é perda de tempo. Continua sendo o mesmo treinamento da mente. Se a gente não consegue fazer os cânticos, a gente não vai conseguir meditar. E a gente não vai ter conseguido ter sati. E sem sati, a gente não vai conseguir ver as coisas que tem que mudar na nossa vida. E sem ver as coisas que tem que mudar na nossa vida, vamos continuar no mesmo nível. Não vai ter progresso. Pode ler, mas não vai achar a resposta. Porque como você... Fazendo um símile, seria como você ler sobre um tanto de doenças no livro de medicina. Mas você não tem nenhuma ferramenta para fazer diagnóstico em ninguém. Então como que você vai... Você pode ter lido sobre todas as doenças, mas você não tem nenhuma ferramenta para fazer diagnóstico. Não tem nenhuma máquina para fazer o exame. Então como que você vai... Pode passar a pessoa com a doença que for, ele não vai ser capaz de identificar. Da mesma forma, se a gente não tiver sati o mais contínua possível, vão passar todas essas quilezas e impurezas mentais da nossa mente ao longo da nossa vida diária. E a gente não vai ver. E a gente vai segui-las. E seguir esses hábitos tóxicos, seguir esses hábitos que levam para o buraco. Seguir esses hábitos que depois vão criar problema e criar sofrimento na mente. Então a gente tem que ter a ferramenta de diagnóstico. E a ferramenta de diagnóstico é essa sati, a presença mental. Se não tiver sati ao longo da semana, então não adianta, né? Pode fazer prática só no final de semana, não vai ter muito resultado. É bom ter prática regular em casa, né? Pelo menos um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite. E buscar ter o máximo de sati ao longo do dia. Né? E o padrão do sati aqui não é ficar atento a tudo que está acontecendo com a mente dispersa. Né? É budô, budô, budô. Budô, budô, budô. Não deixar a mente se arrastar por toda parte. Né? Ficar com budô, budô, budô. Budô, budô, budô. A mente quer pensar alguma outra coisa, é budô, budô, budô. Treine essa mente a ficar num objeto só. Né? Vamos ver o quanto que de lixo a gente vai conseguir tirar desse lixão que tem na nossa mente. Vamos começar a ver o tamanho do lixão que a gente tem que resolver, que estava escondido no escuro. Então a gente não tinha nenhum holofote ligado.
Agora, com o holofote do Sati ligado, a gente vai ver, opa, isso está sujo. Isso realmente está muito sujo, tem muita coisa para fazer aqui e não dá para esperar não, porque está muito podre. Então, Sati é essencial, né? E a gente cultiva começando do básico, começando dos cânticos, continuando com a meditação. Conhecimento do Dhamma teórico ajuda um pouco, mas o mais importante é a prática. São as ferramentas para detectar, diagnosticar as quelezas acontecendo ao vivo e a cores, e as ferramentas para removê-las ao vivo e a cores quando elas acontecem. Se a gente não tem as ferramentas para detectar e as ferramentas para remover, então é só Dhamma teórico, é só Dhamma da teoria. O Dhamma é uma ferramenta que o Buda utilizou para remover o sofrimento. Mas Dhamma teórico não resolve o sofrimento. Não vê o sofrimento acontecendo ao vivo e a cores. E não consegue resolver também. Então não é o Dhamma de verdade. É só um Dhamma virtual. Então se a gente quer ser capaz de libertar a nossa mente do sofrimento acontecendo aqui e agora, não talvez o fim completo do sofrimento, mas de qualquer sofrimento que a gente experiencie, que a gente possa superar e melhorar a nossa mente. Então a gente tem que cultivar as ferramentas para fazer tal coisa. Você vê, tudo começa com essa disponibilidade, essa energia de vir acordar mais cedo, sacrificar algo que ia ser feito no sábado à noite, se organizar para vir, se deslocar, planejar. Então tudo isso é razão de Anumodana, é mérito. Isso em si já vem de boas qualidades, né? Você vê, não é fácil ver no domingo de manhã. Domingo de manhã é um dia que as pessoas gostam de ficar dormindo até mais tarde. Então exige disciplina, exige dedicação, exige essa aspiração por algo melhor. Para acordar um pouco mais cedo, abrir mão de dormir mais. Para fazer algo melhor na nossa vida. Então, com essa base de mérito, a gente pode ir para a nossa prática de cânticos, depois tem a meditação, depois tem as reflexões e perguntas no final. Essa é a estrutura do grupo de domingo. Então, sem mais delongas, né? E como eu falei, se a gente não sabe os cânticos, tudo bem, a gente pode só acompanhar visualmente no papel. Se a gente conseguir fazer baixinho, em harmonia com as demais pessoas, melhor ainda. Se a gente não consegue fazer em voz alta em harmonia, melhor ainda. Quanto mais envolvimento mental tem, melhor a sati, melhor a presença mental, maior clareza, melhor efeito que tem na mente. Então podemos ir para a nossa prática de cânticos, focando sílaba a sílaba. Quando a gente está lendo em Pali, a gente está lendo em Pali. Quando a gente está lendo em português, a gente está lendo em português. Não existe a próxima sílaba, não existe a sílaba anterior. Treine a mente dessa forma. Essa não é uma prática devocional milagrosa com palavras mágicas. O principal aqui é o efeito que tem na própria mente. A tradição da floresta da Tailândia tem mais de 2.500 anos. Tem essa prática até hoje, né? Alguém deve ter visto algum benefício nisso. Não deve ser uma tradição tão burra assim para passar lixo adiante por 2.500 anos. Então, se a gente tem dúvidas, que a gente pega e teste. Teste com dedicação, cuidado, e vamos ver se não tem resultado.